Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui Boa noite. em mais uma gravação, né? Eu e o Cristiane. E a gente vai voltar ali agora fazendo o vídeo 3, né? Da leitura da Bíblia em família. A gente deve fazer mais uns vídeos hoje, talvez a gente vai adiantar alguns vídeos, né? Que nós hoje é segunda-feira, dia 3, não é isso? Dia 3. Segunda-feira, dia 3. Vídeo 3, segunda-feira, dia 3, né? Talvez a gente vai adiantar alguns vídeos para entrar no momento certo, que a gente está fazendo um vídeo num dia e publicando no outro, vamos dizer. E para deixar algum material já para ser colocado no tempo certo, talvez a gente vai adiantar alguns vídeos, ok? Vamos começar aqui hoje, então, relembrando qual foi o nosso último capítulo. A gente está falando de Gênesis, a gente leu de 5 a 10, e em Gênesis de 5 a 10 fala sobre a Arca de Noé, né? Sobre o tempo do dilúvio, e depois fala também quando eles saem, né? Quando Noé sai, seus filhos saem da arca e começa uma nova aliança com Deus, né? Fala do arco-íris, a gente deduz que é o arco-íris, né? Por causa das falas da Bíblia, e faz uma nova aliança com Deus. E aí a gente continua agora em Gênesis 11, que é a Torre de Babel. Vou começar a leitura e depois a Cristiane continua, ok? Vamos lá. Bom, a Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, e queimemo-los bem os tijolos. Serviam-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Os descendentes de Sem. São essas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Sarugue. E depois que gerou a Sarugue, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Sarugue 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Seregue 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão e Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, e Ur dos caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca.
filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou a Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filha de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhe acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de More. Nesse tempo, os cananeus habitavam-se essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Neguebe. Abraão no Egito. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, e a mulher dele, e me matarão. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e a matarão, deixando-te com vida. E me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó e Abraão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me dissestes que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem a seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Abraão e Ló separam-se. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, e ele sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar, que outra hora tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinham rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus
habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um dos outros, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Quer fazer a leitura, Cristiano? O Cristiano vai pegar a leitura aqui agora, a partir daqui. O Senhor promete a Abraão. O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais e Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Guerra de 4 reis contra 5. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bisa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos refaíns em Asterotés, Carnaim, e aos Suzins em Ram, e aos Emins em Safé, Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até Euparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus mantimentos se foram. Ló é levado cativo. Apossaram-se também de Ló, filho de irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e um dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto de carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso,
fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-se, os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens deles, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Zavé, que é o vale do rei. Melzedeque abençoou Abraão. Melzedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhes respondeu: Levanto a mão ao Senhor, a Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: Eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram e a parte que toca os homens, Ané, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Cadeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Tome-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. O Senhor entra em aliança com Abraão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto ao sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns,
o amorreu, o cananeu, o gigazeu e o jebuseu. Sarai e Agar. Orai Sará, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te aparecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-me: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebestes e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele terá entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Nascimento de Ismael. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Deus muda o nome de Abraão. Acho que tá bom aqui. Tá aqui? Não vai passar muito tempo. Então, a gente leu hoje de... A gente leu hoje de 11 a 17. A gente leu hoje de 11 a 17, né? 17 não, 16, né? Porque 17 a gente vai ler depois. Então foi de 11 a 16. Paramos no 17. Gênesis, a gente foi até Gênesis 16. Próximo a gente já começa do 17. Bom, fazendo alguns comentários aqui, a Bíblia, ela passa de uma maneira diferente pra gente várias mensagens, né? Como a gente já falou. E é interessante quando a gente tem algumas pessoas para ajudar a explicar e tal, né? Inclusive essa Bíblia só, em motivo de agradecimento aqui, pela Cristiane aqui, essa Bíblia que a gente está lendo aqui, é uma Bíblia dada pelo pastor Tiago. Pastor Tiago, que dia que foi? Qual a data? A data já deve ter uns Eu 3, não 4 lembro, anos, porque pastor Tiago não deu pra colocou ela. que ele me deu quando eu fui ler. Graças ao pastor Tiago que estamos lendo a Bíblia aqui. Mas ele falou que juntos, isso é uma né? bênção. A dedicatória que A ele fez. cena aqui. Realmente é uma bênção. Obrigada, pastor. A gente agradece. Eu tive com o pastor ontem, dia 2 de janeiro de 2022. Encontramos na pizzaria, até fiz questão de passar lá e dar feliz ano novo para ele ali no início. Mas voltando, quando a gente tem algumas pessoas que entendem mais da Bíblia, fica mais fácil a gente entender. Quando a gente pega um capítulo corrido desse, com tanto nome, falando de anos, de idade, o que era e tal, fica um pouco mais complexo pra gente. Mas a Bíblia sempre tem uma mensagem. Qual a mensagem que eu pego aqui? Da Torre de Babel foi que o pessoal começou a sair, né? Baseado no que o Senhor fala.
E aqui também, uma coisa que me marca aqui é os descendentes de Abraão. Abraão saiu para criar nações, né? É essa fala. E Abraão, ele não conseguia ter o herdeiro do seu próprio sangue, né, com a sua esposa. E ela, no final ali, ele acaba tendo de outras maneiras, né? E aí há uma divisão, uma disrupção, assim, né? Do que estava acontecendo naquela época. E aí começa um novo caminho aqui. No final aqui a gente já termina falando sobre Ismael, quando se separam, né? Quando Ismael, que é o nascimento de Ismael. E que é filho, né, da como fala? A serva, né? A serva de, se não me engano, Sarai, né? Serva de Sarai. Mas a parte que me marca mais aqui são os descendentes. Como que a descendência é levada a sério e como que Deus conversa através dos anjos ali, né, dos enviados dele, ou através de Deus mesmo, e a preocupação deles em montar um altar ao Senhor, de exaltar o nome do Senhor, né, sempre. E Abraão, um escolhido, né, para fazer novos povos ali. E é interessante, e eu não sei, não lembro qual que era aqui, mas fala que um vai para a esquerda e outro para a direita. Eu achei interessante. É tipo, quando está um pouco em falta, sente-se uma certa desconforto porque a terra está dando pouca para muita gente. Aí fala que a terra tem tanta coisa, por que a gente está andando junto, fica colado no outro? Vai um para a esquerda, um para a direita, e você vai buscar o seu, eu vou buscar o meu, e os povos vão saindo. E outra coisa também que me marcou foi quando ele fala também do misturar as línguas, né? As línguas eram únicas e depois foram misturando as línguas. As pessoas não se entendiam um ao outro. Interessante isso também, né? Que a gente tem japonês, chinês, alemão, né? Inglês, né? Embora tenha as bases, né? Base latim, base anglo-saxão, né? Realmente as pessoas não se entendiam, né? Antigamente, hoje de uma maneira mais fácil a gente consegue entender muita coisa. Mas uma coisa que me marca muito é a matemática nisso tudo. A matemática é sempre igual, mas as línguas diferentes, né? Interessante isso. E parece que é uma coisa criada mesmo aqui, pelo que a Bíblia fala, foi criada pelo Senhor. E misturam-se as línguas, né? E confundem-se essas línguas aí. Bom, esse aqui é o entendimento de hoje, dia 3, né? Hoje é segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022. A gente vai terminar isso aqui, já vamos fazer outra gravação logo em seguida. Você vai ver a gente com as mesmas roupas, com as mesmas coisas. Não é porque a gente é porquinho e fica usando a roupa todo dia, não, tá? É porque a gente vai dar uma sequência aqui. Vamos fazer mais conteúdos de uma vez para deixar já gravado, para a gente ir colocando e pegar a sequência certa. Que a gente vai deixar o vídeo certo para aquele dia, ok? Beleza? Então falou, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Isso aí.